Galera, um aviso importante. Se você, assim como eu, está apoiando o Renan, não deixe de se inscrever no canal e apoiar nosso projeto. Ah, já chegou, você não é soteropolitano. Mentiram pra galera de Salvador. Galera de Salvador, mentiram pra vocês. Sua vida tá ruim, para de fingir que você tá feliz, você não tá feliz. Tá uma desgraça morar em Salvador. E as pessoas, é verdade, tanto que Salvador perde população. Se fosse feliz, morar em Salvador, tava todo mundo se mudando pra lá pra ser feliz. Estão indo embora. Se estão indo embora, não tem ninguém feliz. A Bahia, as pessoas vão embora, o estado perde população. Se estão indo embora, é porque a vida não tá boa. Então, essa farsa do brasileiro que só quer viver na rede é mentira. Se o baiano se saiu lá da Bahia, ele foi pra outro lugar pra trabalhar. Pô, sim. Pra ralar, pra sobreviver. A farsa que vendeu, que é outro lugar, que é o Paraíso na Terra, ao Rio. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, do caos. Beleza. As pessoas estão indo embora do Rio, o Rio perdeu população. Se fosse tão bom, tava todo mundo querendo curtir o Rio. Ninguém quer curtir, as pessoas vão pra Curitiba, que é o oposto do Rio. As pessoas estão indo pra Goiânia, que é agro e serviço pra caramba e medicina pra caramba. As pessoas estão indo pra outros lugares que tem uma outra cultura, que é uma cultura de trabalho. As pessoas estão saindo do Brasil da curtição e indo pro Brasil do trabalho. As pessoas estão migrando pro lugar onde tem agro. Que é outro Brasil. Não é o Brasil do, eu tô tranquilão, tô feliz. Não, cara, é um Brasil, vou ralar e se eu ralar eu vou ver o fruto do meu trabalho. Então que tal a gente avisar pra Bahia, galera de Salvador, menos alegria, menos favela, mais trampo, mais ordem, menos bagunça e vai ficar tudo melhor. Aí você vai poder, num determinado horário, curtir lá teu Olodum, você vai comer o seu acarajé, vai botar pimentinha, mas de resto você vai ter um emprego bom, você não vai ser assaltado. Esse é o pacto que tem que ter. O problema é que a gente fica mentindo pro Brasil, que é possível você trabalhar pouco, ganhar muito e ser feliz. Não dá. Isso não dá. Foi a discussão estúpida infantil do fim da escala 6x1. Estão prometendo pro brasileiro que ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Foi isso que foi prometido. E como isso é possível, né? Como é que pode isso? A gente já tava discutindo um problema que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, eu tava ouvindo na rádio lá o Eduardo Oineg falando comparando o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, né? E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, como é que a gente pode... A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, Igor, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar para as pessoas, você realmente quer ir pra uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é este o tema do Brasil? Você tem uma das maiores nações do mundo e o que a gente tá discutindo é se vai soltar um Bolsonaro ou se você vai dar botijão de gás pros outros? Isto não é o futuro. E aí, por isso que eu fui rodar o Nordeste, fui rodar o Brasil todo, gravando vídeos sobre os mais variados temas, sobre data center no Rio Grande do Norte, sobre, sei lá, aumentar a ganhos de valor na cadeia produtiva do milho no Maranhão. E, cara, deu audiência, vídeos de 500 mil views, 700 mil views no Instagram, falando de pauta. Então, meio que, respondendo você, meio que tem que fazer isso, meio que dá pra fazer, e a gente só tem que fazer isso. Nós não temos outro caminho. A gente tem que despertar o Brasil pra potencialidade dele, pros problemas, e você vai encontrar pessoas boas em todos os lugares falando disso. A gente tem que dar uma chance para as pessoas boas vencerem. Porque senão a gente vai... Né, é uma desgraça, senão vai dar ruim. Bom, tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem. Então, bom, antes da gente ir para as mensagens, deixa eu falar dos parceiros que estão com a gente aqui hoje. Eu vou começar pela... Mandaram pra gente. Calma aí, caralho. O Daniel mandou. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Não há risco real de ser mais um erro opor-se ao fim da 6x1 se, em um ano, não vier o desastre e milhões estiverem usufruindo das 2 folgas semanais? Não, porque assim, quando a gente errou, a gente estava efetivamente errado e fazendo apenas uma tomada de valores. Do tipo assim, o fundão é errado, isso aqui é um valor nosso, usar o fundão está errado. E eu nem acho que nós estávamos errados e achar isso um erro em termos valorativos. Só que quando a gente leva para o mundo real, para o mundo concreto, ok, eu não tenho como participar de eleições em escala sem isso. Então, isso é um erro estratégico. Tá? Então, foi assim, essa convicção, que é apenas em termos valorativos, quando eu vou aplicar ela no mundo concreto, com as regras atuais, eu não vou conseguir entrar no jogo pra disputar e mudar a realidade. Então, ainda que seja mudar essa regra, eu preciso dela pra mudá-la. Exato. Que foi, sei lá, o que o Milley fez. O Milley entrou e mexeu nisso. Então, é bem real e concreto. Eu não lembro outro tema que ele falou ali. Ele pergunta se não vier o desastre e milhões... Não, mas antes. Eu vou ler de novo. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Privatizações é outro. Não, privatizações
A gente ainda é favorável à privatização da maior parte das empresas brasileiras. Agora, aquilo que é estratégico, o caso da Petrobras, um mundo em crise, sim, nós amadurecemos. O caso da escala 6x1 não é que nós somos, do ponto de vista valorativo, favoráveis a que as pessoas trabalhem muito, que é o nosso caso do fundão, é uma questão de valores. Não. Se houver uma maneira das pessoas ganharem muito dinheiro trabalhando menos, eu tô favorável a isso. Agora, nenhum dado está nos levando a crer que vai acontecer isso. Eu sou a favor da renda básica universal pra todo mundo. Mas é só porque eu acho legal, entendeu? Isso não quer dizer que dá pra gente colocar no mundo, né? Exato. Porque no fim alguém vai precisar produzir e trabalhar e vai pagar essa conta. Então, todos os estudos e a realidade concreta nos leva a isso. E a gente propõe outra solução. Até porque, pra todo mundo entender sobre essa questão da escala 6x1, é impossível num país que, quando comparado com o mundo, cada vez fica menos produtivo. Ou seja, o Brasil, a quantidade de dinheiro, hora, produzido pelo trabalhador brasileiro nos últimos 40 anos, ela ficou praticamente estagnada. E o mundo em desenvolvimento explodiu. Coreia explodiu, Vietnã está explodindo, China explodiu. E a gente ficou para trás. Portanto, o nosso trabalhador faz menos por hora. Por várias razões, não só porque ele não teve educação. Se o dinheiro é caro no Brasil, ou seja, os juros são altos, abrir uma empresa é mais difícil. E se é mais difícil abrir uma empresa, você não consegue prover serviço e gerar valor nessa economia. Você não consegue criar produtos. Então essa economia ela é uma economia que gera menos recursos. Então, se a energia elétrica é cara porque você investe mal, igual a gente teve agora nesse leilão, logo produzir fica mais caro. Logo você produz menos. Produzindo menos, você gera menos valor. Então nós somos uma economia toda errada. A gente tomou um monte de decisão errada. Aí a gente tá avisando pro trabalhador brasileiro, olha, a gente tá errando tudo, tá errando mais, a gente agora vai fazer energia elétrica ficar mais cara, e eu vou falar pra você que você vai poder trabalhar menos e ganhar mais. Alguém vai falar, não, a pessoa vai trabalhar menos e ganhar igual, porque... Não, não é igual. O valor hora trabalhado, ele vai, na prática, aumentar. Porque se você está trabalhando menos horas e você está obrigando a pagar o mesmo valor, significa que o valor hora aumentou. Pois bem, isto é regra da economia, isso será corrigido de alguma maneira. A massa salarial vai diminuir, alguns setores vão dispor de muitos problemas por conta da escala 6x1. Porque teve lugares que fizeram assim, redução da hora de trabalho. Portugal. Por mais que Portugal seja um país, esteja na Europa, é um país de primeiro mundo. Que Bem teve menor, dinheiro, população. bem menor, bem mais fácil resolver Portugal. Eles tiveram Sociedade muito mais antiga. Exato, eles reduziram a carga de trabalho apenas. E beleza, tiveram ganhos de produtividade, uma coisa meio que compensou a outra. Não é um caso de um lugar que não está tendo os ganhos de produtividade. Se alguém quisesse discutir comigo, falar assim, você quer discutir com essa lei porcaria trabalhista CLT? Vamos focar então 10 anos em só aumentar a produtividade. E aí depois a gente pode combinar reduzir carga. Mas se você não aumentar a produtividade, não dá pra fazer isso. Porque não vai dar pra pessoa falar, olha, eu quero me aposentar cedo, eu quero ter direitos sociais, eu quero ter o SUS de graça, eu quero ter educação de qualidade de graça, e eu quero trabalhar menos e quero comprar iPhone. Não vai dar, eu tô avisando, não vai dar, não fecha a conta. É mentira. É igual falar, eu vou comer bolo de chocolate todo dia e não vou ficar gordo. Cara, é mentira. Só que a pessoa quer ouvir que ela vai comer bolo de chocolate todo dia e que não vai engordar. E eu tô avisando pra essa pessoa, já tá acontecendo isso, mesmo antes da escala 6x1. Como a gente tá errando em todas as outras coisas, as pessoas já estão virando MEI. Surgiu muito mais MEI do que emprego CLT no Brasil nos últimos anos. Foi pra de 700 mil pra 16 milhões o número de MEI. Explodiu. O emprego da galera hoje no Brasil, toda galera urbana é MEI. O cara tem que abrir uma MEI, ou o cara tá na informalidade. Jogar o cara pra informalidade, ele também cai numa economia que não é tão complexa. O mundo da informalidade é menos complexo em muitos termos. Então você tá fazendo a pessoa assim, que é o que vai acontecer com muita gente. Ela vai perder o emprego, o cara fizer um garçom que trabalhava na 6x1, ele vai perder o emprego, ele vai virar entregador e vai trabalhar 7 dias por semana. É isso que vai acontecer. Até já as entregas serem feitas por drone e ele perder até isso. Só que, o que adianta eu avisar? As pessoas querem ouvir que elas vão trabalhar mais e vão ganhar, quer dizer, que trabalhar menos e vão ganhar mais, e que o governo não vai precisar fazer nenhuma mudança. Que o governo, né, vai continuar entregando educação ruim e que ele de alguma maneira vai enriquecer com uma educação ruim, que o governo vai taxar as pessoas, a energia vai ser cara e que as coisas vão se resolver misteriosamente. Eu estou dizendo, não vão. Não vão. Todos os estudos estão referendando o que a gente está falando. E não é que vai ser uma catástrofe. Nunca é uma catástrofe. Muitas pessoas, para não viver essa catástrofe, vão só trabalhar mais. É isso. E aí elas vão sobreviver, trabalhando mais. E tudo que falaram que ia acontecer, não vai. Outra coisa, alguns produtos vão encarecer. É previsto aumento de preços, por exemplo, na área de alimentos. Então você vai ter aumento nos alimentos. Mercados já avisaram que vão fechar de domingo. Isso diminui a produtividade. Então tudo isso você vai começar a sentir. Aí você não é que você vai quebrar, que você vai morrer de fome. A gente só vai continuar andando de lado. E muito de lado. Não é que você vai. Não é que tudo vai acontecer o fim, ou o Brasil acabou, não. O Brasil só vai continuar sendo um lugar pobre, sem oportunidade, enquanto outros lugares são grande ricos. Parada que eu acho que tu tá falando aqui, que nesse sentido eu concordo, é que esse é mais um remendo que a gente tá colocando pra tapar um problema muito maior. A gente tem uma estrutura que ela é construída de um jeito que tá dando errado. Então, e assim, em vários lugares. Então, eu vou lá pro meu lugar de estimação, falar, por exemplo, de como a gente escolhe, como a gente coloca o ministro do STF, tá? Então, o jeito, todo o jeito, vamos lá, pro ministro do STF, do nome dele ser ventilado a se tornar um ministro do STF, até ele se aposentar, tudo nesse caminho aqui, ele já tá meio estranho, porque a gente pode ter pensado que isso seria bom, ou foi pensado com algum tipo de virtude, mas do jeito que está, a gente tem, na prática, o Dias Toffoli. É verdade, né? Exato. O Dias Toffoli, certos ministros do TCU, governadores do Não, por que o Dias Toffoli? Porque o Dias Toffoli fica lá há quantos anos, Renan? Pô, mas ele fica lá há muito tempo, meu irmão. Entendeu? Então, assim, aí como é que a gente arruma? A gente, agora não pode mais os caras que...